Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil 8 e agora nós vamos falar aqui das chamadas hipóteses de indenização, que, a bem da verdade, não são aqui hipóteses que serão extremamente inovadoras para aquilo que vocês já sabem, já conhecem da matéria, inclusive daquilo que vocês estudaram ao longo dos anos aí da faculdade. Mas simplesmente alguns dispositivos restantes aqui na parte do código que trata especificamente sobre a responsabilidade civil, que traz questões específicas sobre alguns danos que o código entendeu que são aí mais importantes, são aí mais graves e que merecem uma regulamentação muito mais aí especificada. Então, eu vou trabalhar aí esses dispositivos com vocês, tá? Sem prejuízo também de outras informações importantes e interessantes que porventura surjam aí com a leitura desses dispositivos. E vamos começar aqui primeiro com aquela ideia inicial, básica e já trabalhada em aula anterior, de que a indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, a indenização deve ser aí uma reparação integral, ou até mesmo, falando em termos aí de dano moral, uma compensação integral pelo dano sofrido. Ou seja, aqui nós precisamos pensar em tudo aquilo que a pessoa sofreu, aqueles reflexos que podem ter aí daquele prejuízo, né? Então, temos que pensar de maneira ampla em todas aquelas espécies de danos passados para vocês anteriormente, que de fato farão com que a vítima retorne ao estado anterior ao dano sofrido, tá? E veja que nós temos aqui uma primeira dificuldade, talvez, para falarmos aqui da indenização. Afinal, como que se vai, talvez, fixar, em alguns casos, o valor indenizatório, né? E aqui, então, nós podemos nos valer do artigo 946 do Código Civil. Olha aí na sua tela. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Então, olha só, a obrigação aí não tem uma determinação, eu não consigo saber qual que é o valor correspondente ou então uma prestação que seja equivalente àquela que foi descumprida, né? E daí então eu preciso aí fixar o valor indenizatório, preciso saber quais foram as perdas e danos, então os lucros cessantes, os danos emergentes aí daquela pessoa, daquela vítima. Então, o que eu preciso fazer? Após o reconhecimento, na fase de conhecimento, do dever de indenizar pelo réu, passa-se a fase de liquidação da sentença, que eu tenho certeza que vocês estudaram aí em processo civil. E na fase de liquidação da sentença é que eu, como o próprio nome diz, deixarei líquida aquela obrigação. Ou seja, darei liquidez, saberei exatamente qual a extensão própria monetária de valor daquele valor indenizatório. E aí então nós temos os procedimentos próprios para a liquidação previstos nos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil. A saber, nós temos inicialmente aquela liquidação por arbitramento, em que daí então as partes, né, elas trarão aí então pareceres, trarão aí estudos, documentos próprios para elucidar aquilo, qual que é o valor especificamente da indenização para ser fixada, ou então a liquidação pelo procedimento comum, que era chamada no Código de Processo Civil anterior pela liquidação por artigos, em que haverá alegação de fato novo. Serão trazidos então aí elementos novos que inclusive poderão ser contestados pelo réu para que ele informe que aqueles elementos não dizem respeito à questão da fixação do valor indenizatório. Então veja que o artigo aí 509
traz duas modalidades de liquidação de sentença, por arbitramento e pelo procedimento comum. E daí, essas são as formas que serão utilizadas para fixar aquele valor indenizatório, ainda, por enquanto, indeterminado, conforme o artigo 946 do Código Civil. Bom? Artigo 947. Olha só. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Esse artigo 947, ele acaba por traduzir a regra, né, a lógica do nosso sistema do direito das obrigações, digamos assim, né? Tanto que vale para responsabilidade contratual como para extracontratual. Que a regra no sistema brasileiro e nos países de civil law de uma maneira geral é que a consequência pelo inadimplemento ou pela produção de um ato ilícito, né, é você então realizar uma execução forçada da obrigação, causar uma reparação que seja de fato a entrega daquela prestação, do objeto daquela prestação querido. Então veja, num contrato, se eu deixei de entregar, por exemplo, um celular para você, né, conforme estipulado na cláusula contratual, a sua ação é, em primeiro lugar, para que haja o cumprimento forçado da obrigação. Se isso ainda for possível, se estivermos diante de um inadimplemento relativo, né? Afinal, estando em mora, havendo interesse do credor na satisfação da obrigação, ele irá então iniciar a execução forçada da obrigação, a prestação específica. Na impossibilidade é que há a conversão dessa obrigação em indenização, em um valor aí equivalente. Veja, na responsabilidade civil extracontratual, a lógica é a mesma. Se eu causei dano a alguém, então no seu patrimônio, a primeira medida pensada e possível aqui é que eu repare esse dano. Então, se eu colidir com o seu veículo, causei dano no seu veículo, eu vou então consertar o seu veículo e não pagar indenização. A indenização se dá pela impossibilidade da prestação específica. Veja que quando você pede o valor indenizatório numa ação, por exemplo, da colisão de veículo, do acidente de veículo, você pede o valor que seria o equivalente ao conserto do carro, né? Então, você só está se utilizando desse dinheiro para poder a execução aí forçada do conserto do carro. Então, a gente tem aqui dentro do nosso sistema a ideia de que, primeiro, se pede a reparação. Digamos, eu quebrei aí, por exemplo, seu celular, eu estou obrigado a te entregar um novo. E na impossibilidade de se pagar, de se entregar a obrigação a fazer a prestação específica, converte-se aí em indenização e perdas e danos. É isso que o artigo 947 está falando. E é importante isso até por uma razão de direito comparado. Porque se pegarmos o sistema de common law, a lógica é a contrária. Por quê? No direito brasileiro, nós temos aí uma convicção de que o inadimplemento seria algo ruim, que se considera um ato ilícito, que se considera, portanto, que é necessário que haja essa reparação própria do dano causado pelo inadimplemento. No sistema de common law, por sua vez, há uma maior liberdade de contratante, uma maior liberdade daquele que possui aí uma relação jurídica, ainda que formada em razão da responsabilidade civil, que ele tem a opção de cumprir o contrato ou se liberar dele a partir do pagamento de uma indenização. Logo, a lógica no common law se inverte, que a primeira medida pelo descumprimento da obrigação é o pagamento da indenização, sendo em casos aí excepcionais, bastante específicos previstos nesse sistema, é que nós temos aí então a lógica da substantial performance, que seria a prestação específica ou a execução forçada. Inclusive, temos estudos dentro da análise econômica do direito, né, contestados, mas daí temos posições para todos os lados,
de que, na verdade, o pagamento da indenização seria muito mais economicamente eficiente do que a execução forçada. Mas aí temos discussões sobre uma indenização a priori ou a posteriori, ex ante, ex post, né, que pode aí fazer um contrabalanceamento do preço e que faria com que a execução forçada também fosse economicamente eficiente. Daí são questões próprias de análise econômica do direito e aprofundamentos que pode ser feito aí depois no estudo de vocês. Mas veja, a lógica no sistema de common law diferente da lógica do sistema de civil law, que está aí, inclusive, cristalizado no artigo 947. Bom? Vamos então agora para o 948, que vai falar então da indenização acerca do caso de homicídio. Olha aí na sua tela. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: 1. No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. E 2. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Então, olha só. No caso de homicídio, veja que temos aí uma abertura do artigo 948, justamente pela integralidade da indenização para reparação dos danos à vítima, porque ele diz, sem excluir outras reparações, mas dá destaque a duas. Veja, pagamento das despesas aí com o próprio tratamento de saúde da vítima, para tentar aí salvá-la, que infelizmente aí foi ineficiente, os gastos com o funeral e, veja, o valor do luto da família, que aqui se traduz numa indenização de cunho extrapatrimonial, né? O dano moral. Afinal, quanto que vai valer, se pode apreciar a dor da perda sofrida pela família. E veja, o inciso 2º ainda vai trazer uma regra um tanto quanto interessante, porque vai falar aí de uma pensão alimentícia para aqueles que são dependentes do morto. Então, digamos que numa família, a esposa, por exemplo, do morto e os filhos, eles aí eram dependentes financeiramente. Somente ele trabalhava ou até mesmo tinha condições de trabalhar naquela família. Então dependiam do valor dele conseguido com o trabalho para sobreviver. Nessa situação, a família pode requerer prestação alimentícia do autor do dano durante o período que seria provável da vida dele, do momento então que poderia ele ainda subsistir de poder aí cuidar dos seus dependentes, enquanto persistir essa situação de dependência entre eles, né? Então se considera qual seria o período provável de vida dele, verifica-se as possibilidades das pessoas aí que estão como dependentes de ter aí um momento de independência, autonomia financeira ou não, e nesse período o juiz fixará o valor aí dos alimentos, tá bom? Muito bem. Artigo 949. Olha só. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Veja que, novamente, uma regra aí com uma abertura, né, normativa para permitir também outras formas de reparação possíveis dentro do caso concreto. Então veja, se a morte é indenizável, se o mais é indenizável, o menos também. Se eu sofri alguma lesão, se eu sofri alguma ofensa à minha saúde, é possível que haja também indenização para isso. Então digamos aí que eu tive um machucado grave, aí precisei passar por cirurgia, né? Precisei então ficar internado, tive que passar por um tratamento árduo. Veja, essa lesão ela é plenamente indenizável. E aí tem uma explicitação no artigo 949 muito importante, porque vai dizer que também vai envolver os lucros cessantes até o fim da convalescença.
Ou seja, se a pessoa aí, em razão dessa lesão, dessa ofensa à saúde, ficou inabilitada, por exemplo, para o trabalho e teve prejuízo financeiro, esses lucros cessantes também igualmente deverão ser indenizados. Vamos imaginar o caso de um taxista que sofre aí um acidente de trânsito. E no acidente ele precisa ficar internado por um mês. Nesse período que ele ficou internado um mês, ele teve lucros cessantes? Com certeza. Afinal, por um mês ele não pôde fazer as corridas suficientes aí para receber a remuneração que na média ele está acostumado a receber no mês. Então, ele poderá exigir do autor do dano o pagamento desse valor dos lucros cessantes, quanto ele receberia nesse período. Você pode até estar pensando nesse exemplo meu. Ué, mas como que ele vai saber quantas corridas poderia ter? Pode ser que ele poderia ter várias, como poderia ter nenhuma no mês. Veja, aí nós precisamos pensar em um critério. Por exemplo, a média que é extraída ao longo dos meses de quanto que ele recebe aí pelas corridas feitas. Então, você busca uma média para trazer também esse valor indenizatório, tá bom? Muito bem. Vamos para o artigo 950. Olha só. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Vamos ver primeiro, então, esse caput para depois entender o parágrafo único. Muito comum esse caso na Justiça do Trabalho. Então, aquele empregado sofre um acidente de trabalho. Pelo acidente, fica aí inabilitado, né, para realizar a sua profissão. Então, ele acaba aí dependendo, por exemplo, por um bom período de auxílio próprio da Previdência Social, ele não tem mais como realizar a sua profissão. Nessa situação, veja, cabe não só a indenização por todo o tratamento e talvez sofrimento que ele tenha tido no período, como também lhe cabe aí uma pensão alimentícia, mesmo sentido, então aqui a gente falou do artigo anterior, daquele período aí que ele estaria apto ao trabalho, que ele poderia realizar aquela profissão. Então, digamos que se verifica que naquela profissão o trabalho vai até os 70 anos de idade. Então ele receberá uma pensão equivalente ao valor dessa remuneração dele até os 70 anos de idade. Então, veja, faz-se uma previsão de quanto tempo ele ainda teria aptidão para esse trabalho, né? Então, uma questão aí hipotética, mas ainda assim, pagando para essa pessoa o valor aí mensalmente, né? Normalmente se faz mensalmente, como se fosse o salário dela, a remuneração, só que convertida em uma pensão em razão aí de ele ficar inabilitado ao trabalho. Agora, isso também pode ser aí que a pessoa tenha uma diminuição na sua capacidade, ou seja, não fique inabilitado completamente. Se isso ocorrer, somente uma diminuição na sua capacidade, obviamente, a pensão será equivalente a essa diminuição, né? Proporcional a essa diminuição. Que daí deverão ser feitos aí, realizada toda a perícia e tudo mais, para se estabelecer os critérios seguros para ver qual que é esse valor proporcional. Bom, agora quanto à periodicidade do pagamento. Veja que eu disse para vocês que é muito comum que seja mensal, mas o parágrafo único dá uma possibilidade diferenciada para aí o ofendido. Olha só, o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Veja, aí então é escolha do prejudicado. Se ao invés de ele querer receber uma pensão mensal, ele pode escolher receber todo o valor de uma vez, né? Tudo aquilo que corresponderia aí à sua inabilitação
para o trabalho, sua incapacidade para o trabalho, tá bom? Aí é escolha do próprio prejudicado. 951, vamos lá. Os dispostos nos artigos aí anteriores que eu tratei com você, do homicídio, da lesão e da incapacidade para o ofício ou profissão, aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Veja que aqui é uma regra voltada principalmente para os profissionais da área de saúde, sobretudo o médico. Afinal, se o médico aí causar aí a morte do paciente por culpa, né? Então veja, por culpa ou até mesmo por dolo, falando culpa aqui lato sensu, ou agravar a lesão, agravar o mal dele, inabilitá-lo pelo trabalho por um erro médico, veja, aí então todas essas medidas anteriores do artigo 948 a 950 podem ser aí exigidas dele. Então toda a indenização pelo período de tratamento, pode também ter indenização por meio aí da pensão a ser paga e as demais medidas aí que sejam corretas e justas para a integral reparação do dano. Veja que aqui nós temos que nos lembrar de uma questão bastante importante sobre os profissionais de medicina, né? Que, a depender do profissional, aqui nós temos diferentes tratamentos. Por quê? Nós temos aí aqueles que realizam obrigações de meio e aqueles que realizam obrigação de resultado. O que significa isso? Na obrigação de meio, o profissional não está obrigado a atingir determinado resultado, mas ele deve aplicar as técnicas corretas, as técnicas aí aceitas e devidas para o caso, pertinentes para o caso, para se chegar ao resultado, que pode ser satisfatório, como não pode. Na obrigação de resultado, por sua vez, o profissional tem que atingir aquele resultado. Ele é obrigado a produzir aquele efeito satisfatório que o pretendido pelo seu cliente. Vamos pegar aqui a diferença que fica claro na profissão da medicina? Se você tem um cirurgião geral, comum para a maioria dos casos de tratamento, realizando aí a sua cirurgia, ele tem uma obrigação de meio. Digamos que você precisa de uma cirurgia no coração. Pode você vir a óbito com essa cirurgia? Pode. É um resultado negativo que pode acontecer. Mas veja, o cirurgião, se não errar, se não agir com culpa, se não agir com dolo, ele não pode responder por esse resultado danoso. Por quê? A obrigação dele é de meio. Ele tem que aplicar as técnicas corretas. Aplicou as técnicas corretas, mas mesmo assim, pela configuração biológica da pessoa, por complicações próprias da sua saúde, não resistiu ao tratamento médico, ao tratamento cirúrgico, infelizmente, aí não há responsabilidade do médico. Ele aplicou as práticas, aí, as técnicas corretas. Agora, vamos pensar naquele que é o cirurgião plástico, aquele que faz tratamento estético, tá? O cirurgião plástico estético, aí faz tratamento estético, e aquele também que é o anestesista. Veja, esses profissionais, eles têm obrigação de resultado. Por quê? Se eu vou lá no cirurgião plástico, né, querer, por exemplo, mudar o meu nariz, deixar ele arrebitado, né? Mudar aí, amassando o meu rosto, enfim, eu queira fazer uma mudança aqui no meu corpo, veja, o cirurgião plástico, ele vai se comprometer a chegar àquele resultado. Então, se eu quero o nariz empinado, ele tem que deixar o meu nariz empinado. Se ao final da cirurgia não atingiu esse resultado, ele é responsabilizado. Assim como o anestesista, que veja, ele tem a obrigação de dar aí a anestesia, fazer os exames anteriores e verificar se a pessoa
tem condições de receber aquele anestésico, que não haverá complicações. Se houver complicações, daí ele é responsável porque não aplicou a técnica correta, tá? Cuidado só com o cirurgião aí estético, né, o médico esteticista aí na situação da cirurgia plástica, que temos aí uma diferença entre eles também, tá? Que uma situação, eles podem ter obrigação de meio e não de resultado. Quando que isso acontece? Quando temos uma cirurgia estética reparadora. Então, digamos que eu sofri uma queimadura no meu corpo muito forte, de grau altíssimo, aí. O cirurgião estético, ele tentará simplesmente melhorar esteticamente a minha compleição física. Ele então tentará aí fazer a pele para que fique mais agradável à vista. Mas ele não tem, nessa situação, obrigação de, digamos, deixar perfeitamente como o meu corpo era antes, tá? Aí, nessa situação de cirurgia reparadora, a obrigação é de meio, é de simplesmente aplicar a melhor técnica possível dentro daquilo que tem das capacidades técnicas no momento para tentar fazer aí um conserto, né? Tentar melhorar esteticamente, visualmente aí, o meu dano corporal, a minha lesão. Né? Agora, se a minha cirurgia é puramente estética, para então fazer um melhoramento, né, estético em mim, daí a obrigação é de resultado. Bom, vamos para o 952. Olha só. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Então, olha só, né? Foi aí então usurpada, foi então, sofreu furto, roubo, ou então tivemos aí esbulho, turbação naquela posse. O que vai acontecer? É obrigado aquele que então injustamente me privou da posse para que ele me restitua essa coisa e se houver prejuízos a mais, perdas e danos, lucros cessantes, né, ou então danos emergentes, que ele também me indenize por isso. E se a coisa não puder mais ser devolvida, restituída, me dê o valor equivalente, né? Uma prestação aí monetária equivalente daquele bem que desapareceu. E veja, parágrafo único do 952. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. Olha só, o que está falando esse parágrafo único? Que a coisa pode ter aí um valor de mercado, que é o chamado preço ordinário, que deve ser restituído, como também pode ter um valor sentimental. Esse valor sentimental, veja, ele pode ser indenizado também, mas não pode ser num valor além daquele que é o valor da própria coisa. Então veja, se eu tenho, por exemplo, um medalhão lá que foi me passado por gerações da minha família e que foi furtado e desapareceu, eu tenho que ser indenizado no valor do medalhão mais o valor sentimental que essa coisa pode ter aí para mim. Mas esse valor de afeição, esse valor sentimental, não pode ser superior ao valor da própria coisa, né? O preço ordinário dela, ok? Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. E o parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Aqui
Caso comum, há uma ofensa, você pode aí pedir indenização pelo dano moral equivalente àquela ofensa que deverá ser fixado aí pelo juiz de forma equitativa. Então, pode ser que aquela ofensa você tenha prejuízos materiais, digamos que eu sou ofendido e com aquela ofensa, né, aquela mentira dita sobre mim, eu posso, por exemplo, perder oportunidades de trabalho, eu posso ser demitido, e daí depois então se comprova que aquilo era uma mentira, e eu posso pedir indenização por esse prejuízo material, pela perda do meu emprego, pela perda do meu ofício. Como eu posso também pedir aí pelo abalo moral sofrido. E aqui é interessante que nós devemos levar em consideração o nosso momento histórico atual que vivemos, que é o momento aí digital, momento aí de internet, e que há sempre a dificuldade de fixação de uma indenização justa numa ofensa causada via digital, né? Afinal, a extensão do dano pode ser gigantesca com a replicação da informação falsa pelas redes sociais. Então, digamos, alguém me acusa injustamente de ter cometido um crime. E essa notícia é compartilhada, replicada por diversas pessoas em redes sociais múltiplas. Veja, aí é uma situação que nós temos uma grande dificuldade, né, de medir a extensão do dano. Afinal, quantas pessoas podem gravar, inclusive até o fim das suas vidas, o dado de que você é um criminoso, sendo que isso é uma mentira perpetrada por alguém. Então, é sempre complicado fixar uma indenização que cubra efetivamente todo esse dano causado. Além disso, podemos pensar aqui também nessa questão que trabalharemos aí adiante, a ideia do direito ao esquecimento, né? Afinal, vamos falar sobre isso, sobre as notícias legítimas, direito ao esquecimento, mas veja, eu pedi para apagar a notícia falsa, posso talvez conseguir na internet em alguns sites, em outros ainda fique disponível aquela informação falsa, perpetrando o dano à minha imagem, dano aí à minha honra. E aí então, como fixar uma indenização e como reparar esse dano definitivamente, né? Situações um tanto quanto complicadas, tá? E vamos para o último artigo da nossa aula de hoje, o 954. Olha só. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. E o que é essa ofensa à liberdade pessoal? Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal cárcere privado, prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal. Então, veja, tive uma restrição à minha liberdade de locomoção de maneira indevida, eu posso ter aí uma indenização correspondente. Se eu tiver como provar prejuízos materiais, digamos aí que com essa restrição à minha liberdade de locomoção, uma prisão ilegal, eu acabei aí perdendo o meu emprego, eu tenho um prejuízo material indenizável. Agora, se não tiver um prejuízo material próprio que eu possa provar, nada impede que eu também seja indenizado pelo dano moral sofrido, precisando aí receber uma compensação por esse sofrimento. E aqui é interessante que deve-se levar em consideração também essa questão da prisão ilegal, que é um assunto bastante em voga nos dias de hoje, a questão da indenização pela prisão ilegal. Eu, pessoalmente, escrevi um artigo que trata sobre análise econômica do direito e eu acabo falando um pouco sobre uma análise econômica dessa indenização pela prisão ilegal. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês acessarem e verem aí essa discussão. Mas saibam o seguinte, que o STF, ele já definiu a possibilidade, já sedimentou a ideia de
indenização por essas prisões ilegais, sobretudo na ideia de prisões que ultrapassam o prazo aí da condenação, né? O tempo aí de condenação. Veja só, que é uma situação, portanto, bastante aí grave, né? Afinal, a autoridade competente não observou os requisitos próprios para o cumprimento da prisão, da medida aí então prisional. Por isso, merece a indenização. E no artigo especificamente, agora falando que eu trabalho isso para vocês, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, eu trato aí principalmente da questão do problema dos presídios, né? Do tratamento aí da situação grave de condições e circunstâncias que estão envolvidos aí os presídios e que nessa situação, inclusive majorado em razão da prisão ilegal, né? Há a possibilidade de indenização. E que o STF, já em recurso extraordinário, decidiu que é responsabilidade do Estado, né, ressarcir os danos, inclusive morais, se causados aos detentos, se houve aí uma falta ou insuficiência de condições aí legais para o encarceramento, tá bom? Então, vou deixar aí o link para vocês fazerem a leitura também e terem aí uma concepção também sobre esse tema, certo? Pessoal, era isso então que eu tinha para falar na aula de vocês e na próxima aula então, encerrando a nossa disciplina, vou tratar aí alguns temas contemporâneos, alguns temas aí atuais acerca de responsabilidade civil, certo? Muito obrigado e até a próxima.